novamente ao nosso podcast Entre Razão e Emoção. Eu sou a Juliana, psicóloga. E eu sou a Nicole, engenheira. Bom, Ju, e aí, qual que vai ser o tema, né, do nosso episódio 4? A crise dos 30, Nicole. Nossa, É uma ótima temática. Eu confesso pra você que eu tava bem ansiosa pra esse Mas você tema. já percebeu também que a Nicole fala isso em todos? Não, os outros eram as pessoas estavam. Eu tô aqui atenta. Esse sou eu. Eu acho que é um assunto que dá pra abrir muitas coisas, sabe? Gente, daqui vai sair 3. Daqui vai sair 4 podcasts. Falei pra Nicole que a gente vai ver todos os podcasts e a gente vai ter que marcar qual que a gente falou. Não, esse é o próximo. Esse é o próximo. Esse é o próximo. Isso. Que esse também vai ter bastante. Um ponto importante é a gente falar também a nossa idade. Exatamente. Será que alguém aqui tem a idade da crise? Eu tenho 30 anos. E eu tenho 28, preste a fazer 29. Ah, é? Quando você faz, Nicole? Em outubro. Nicole faz em outubro, 29 Falta anos. pouco. Falta pouco. O último ano do 20. Quer começar tensa já? Nossa, já me dá até dor de cabeça, uma enxaqueca, menina. Ai, Nicole, para de ser trouxa, Nicole. Bom, vamos pro quadro, então, verdade ou mito? Acho que... Vamos para o quadro. é. A gente lembrou já. Hoje a gente não tá nem com caneca. A gente tá com uma garrafa, porque o que vamos falar hoje não tá Vamos escrito, hablar. Nicole. Hablar. Nossa, e a gente já habla. A gente gosta de hablar. Imagina, Aí hablar nossa, mais imagina. ainda. Então vamos lá. Então, pra molhar as palavras, gostou? Molhar as palavras. Eita, como chupou canudinho, menina. Ai, o meu não tem canudinho, eu vou tentar O meu é de tomar mesmo. Engole, engole. Filha da Aí, Pronto. Muito bem, Juju. A gente tava, na verdade, é um mito, gente. Não vamos Isso. perder. Mano, eu quase morri agora. Eu quase. A Nicole foi falar, vai fazer uma graça e eu tava Tá bebendo vendo? Eu água. não tinha percebido. Você tá me Eu rindo. quase morri. Vamos lá. Verdade ou mito de hoje, Nicole? Ou mito ou verdade? A verdade ou mito de hoje, Nicole? Bom, é uma pergunta, na verdade, que eu tinha dúvida e eu também acabei perguntando pra Ju. E acho que é super importante ela trazer pro nosso episódio e responder no final do episódio. O que eu perguntei pra ela? Se é verdade que existe pra psicologia, né, no caso, essa crise de 30 anos. Existe ou não existe crise dos 30 anos? É uma coisa, novamente, imaginada, da imaginação da sociedade? Ou de fato tem teóricos que falam, existe, não existe? Fica aí, que a gente vai falar isso só no final, que você já conhece nosso quadro Verdade ou Mito. Apenas no final. Exato. E vamos lá começar para o nosso primeiro tópico sobre esse tema. A gente criou uma cronologia, né? Então a gente vai começar com... Sempre a gente começa também com uma experiência, né, pessoal. Então a gente vai começar quando a gente tinha 18 anos ali. E agora, né, quais eram nossos pensamentos, quais eram nossas vivências, o que a gente queria, o que a gente pensava de ter 30 anos, agora que eu tenho 30 anos e a Nicole tá perto ali de fazer. Amiga, eu já né? me sinto. Eu já me sinto 30, mas... E aí eu quero falar com vocês uma coisa que eu já tava falando com a Nicole, que é uma coisa... Não sai mais, você viu que sai... Oh, Nicole! Que eu, mas isso é uma particularidade minha, não tive uma crise forte dos 30 anos. Porque, não sei se é positivo ou negativo, todo mundo tem todos os sentimentos, né? Todo mundo sente tudo, ansiedade, tristeza. Mas eu não sou uma pessoa ansiosa, no sentido que a ansiedade é a que comanda ali todos os meus outros sentimentos. Então, crise dos 30 anos, ela tá um pouco alinhada com a ansiedade também. E eu sou uma pessoa, não vou dizer que é zero, porque a ansiedade é um sentimento normal e a gente vai sentir em vários momentos da nossa vida. Mas eu não tive esse pensamento de tantas crises. A Nicole foi conversando, a gente foi conversando, e a Nicole foi me trazendo. E, gente, vocês vão dar risada. E cada coisa que passa na cabeça dessa pessoa... Porque diferente de mim, a Nicole é a emoção do divertimento da ansiedade. Sim. Então é muito legal, porque quando ela me traz alguns pensamentos e algumas emoções, eu fico... Você pensou nisso? Como você pensou nisso? Então, quando eu tinha 18 anos... Né, até antes, com 25, 23, 22, enfim,
eu não tenho muito essa questão do que eu vou fazer daqui 5 ou 10 anos. Eu penso muito no que eu tô fazendo hoje e o que eu tenho no hoje, se eu gosto ou não. Se aquilo faz sentido pra mim ou não. E não o que eu vou ser daqui 5, 2, 3 anos, sabe? E Você não projeta, não. então. Eu tenho sonhos, como todas as pessoas têm, Tá. claro, porque os sonhos são importantes pra gente ter esse planejamento do futuro, né? De alinhar expectativas e realidades. Mas esses sonhos não são pensamentos que me conduzem a essa questão de eu preciso fazer isso, eu preciso... com 28 anos eu preciso ter aquilo. Ó, eu comecei a morar junto, ter a minha casa com 28 anos. Se a gente for pensar, será que ela teve muito velha? Tem gente que teve muito mais nova, mas tem gente que tem 30 anos que nem tem a casa própria. Enfim, eu nunca pensei, com 30 anos eu já vou ter uma casa, já vou ter filhos, eu já vou ter um marido. Isso nunca foi pensado em idade pra mim. Entendi. Isso mais do que o que eu quero, o que eu gostaria de fazer. Mas não necessariamente com aquela idade eu vou fazer isso. A única coisa que me prende... Alô, Paula? Sim, Paula é a minha psicóloga. Tá bom, tá bom. Eu falo com o chat aqui e eu falo com a Paula aqui. A única coisa que me deixa ansiosa pra pensar em futuro é a maternidade. Porque, infelizmente, nem é por uma questão de pensamento se eu quero ou não ser mãe, nem é isso, nem é esse mérito. Mas a questão do envelhecimento de óvulos. Ah, sim. Então, isso pra mim é a única coisa que me faz pensar que eu tenho que ter filho antes dos 35... Eu quero ter filho, né? Antes dos 35 anos. Entendeu? Por conta de uma coisa física. Mas se não fosse por isso, nem era uma coisa que eu pensaria em ter antes dos 35 ou não, sabe? Seria uma coisa mais, tipo... vai ter filho em algum momento, entendeu? Sim. Eles vão aparecer aí. Mas por conta do envelhecimento de óvulos, né? É claro que tem congelar, etc. Mas aí, né? Tem uma outra questão chamada dinheiro, né? Enfim... Mas é a única coisa que eu fico meio ansiosa nesse sentido, sabe? Que a vida que eu tô fazendo 30, eu vou fazer 31 daqui a pouco. E aí, quando que eu vou encaixar essa questão dos filhos? Sim. Mas por conta do envelhecimento físico, e não por conta da minha cabeça que quer agora pra amanhã. Entendi. Essa é a minha experiência pessoal da questão dessa idade, desses 30 anos. Sim. E tu, falei pra você que estão dois pensamentos e duas pessoas diferentes. Bem diferentes. Vai contigo, Nicole! Bom, eu acho que, como você falou, eu sou muita parte da emoção mesmo. E uma das coisas que eu tava comentando com a Ju é que eu senti muito forte algumas etapas da minha vida. Então, por exemplo, dos meus 18 anos praticamente pros meus 20 ali, que eu comecei a trabalhar, enfim, é um ciclo novo, né, vamos dizer assim, da minha vida, eu senti muito o impacto, até a parte do emocional, de tipo, de ser mais madura, de ter mais responsabilidade, no caso, tipo, até do ciclo da amizade também, as pessoas que estavam ao meu redor, se era realmente aquilo que eu tava querendo seguir pra minha vida, enfim. E aí, os meus 18 anos, eu projetei praticamente os 10 anos seguintes. Então eu queria muito, tipo... Como que... Olha como a cabeça é interessante, né? Como você projeta 10 anos, gente? Cada ano é muito longo. Sim. Podem acontecer milhões de coisas. Como é que você consegue projetar 10 anos? É bizarro, porque é muita coisa. Sim, e pra você ter ideia, eu tenho 28 hoje. Que seria o que você projetou, então. Conta matemática tipo, certa, 27, tá certo, tá 18, certo. 10, dedinhos. E aí, o que acontece? Eu sempre falava que com os 27 anos eu ia, tipo, já ter meu primeiro filho. E eu estava casada e morando, tipo, juntos, enfim. Era esse o meu plano. O plano perfeito. O plano perfeito. Só que aí, conforme a vida, né, não é linear... E ela não é feita de... check-in, sabe? Exato. Tipo, checklist, né? Sim. Isso foi. Exato. Então, tipo, meio que essas expectativas que eu gerei hoje, na verdade, não teve, né? A não realização. conduz com a sua realidade. Exato, já é bem diferente. E aí, uma das coisas que eu tive muita dificuldade de lidar com, acho que com a crise, porque eu não tenho 30 anos, mas eu vejo que eu já passei por essa crise de... Com 18? Não, foi mais ou menos há um ano atrás, assim, tipo, eu comecei a morar sozinha, os meus planos também começaram a mudar, responsabilidade financeira, enfim, e aí me deu realmente uma crise de tipo, nossa, opa, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? Será que eu tô fazendo certo? Será que realmente a minha profissão é isso que eu quero? E aí a gente entra na crise de identidade. Exato. Quem aí, sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. É igual a Gossip Girl. Eu falei, gente, essa frase tem em algum momento, em algum lugar da minha memória.
que entra a crise de identidade, né? Quem sou eu perante toda essa idade que eu acredito que eu tenha? Sim. Porque, gente, 28 anos, gente, um pouco psicóloga aqui. Às vezes ela entra, às vezes ela incorpora. É muito novo. Total. 30 é muito novo. Se você pensar agora que a perspectiva de vida aumentou, você vai viver ainda mais do que 30 anos. É verdade. Então, assim, é uma parcelinha de vida que você tem. Não falando fisicamente, porque você vai envelhecer. Acho que deve ser uns 80, não é não? Então, porque antes tinha essa questão de 60. Até eu fico brincando com meus pais sobre... Porque meus pais agora entraram na idade do idoso. Então, preferencial, não sei o quê. Sim. Mas se olha pro meu pai e pra minha mãe... Não parece. Eles são 60 anos. Eu falei, eles vão ter que mudar também essa idade de envelhecimento. Porque é algo que é isso. Com 60 anos, gente, ainda tem muito que viver. Com 30, então, mais ainda. Né? Então, é alguma coisa pra se pensar mesmo dessas idades. Sim. Né? E aí vem... eu assisti um filme para esse podcast. Olha! Eu assisti um filme pra esse podcast, um filme muito bacana, eu sugiro pra vocês, tá? Hoje vai vir de mim a sugestão. Olha como eu tô. Tá. Eu tô de sugestão. Sendo intelectual. Ele chama A Pior Pessoa do Mundo, né? E aí esse filme ele foi sugerido pra essa questão de crise. Eu vou tentar resumir pra não dar um spoiler. E também não vou tentar não dar spoiler. Talvez seja um pouco difícil também. Porque como é que eu vou comentar, não dar spoiler? Eu vou tentar caminhar ali no mundo sem spoiler. Mas o que é interessante? É uma perspectiva da mulher, tá? E é outro ponto, né? Será que a crise dos 30 anos tá alinhada ali? Mulheres e homens têm a mesma crise? Um ponto não tem, que eu posso dizer pra vocês, que o homem não tem tanta pressão como a mulher. Sim. Por exemplo, se você vê um homem solteiro com 30 anos, eu tenho certeza que ele não sofre nem 1% da pressão que a mulher com 30 anos sofre em questão de marido, de filho, até de carreira. Carreira um pouco menos, mas eu acho que vai muito pra isso. Mas você tá sozinha? Mas você, com 30 anos? Gente, você quer ter filho? Você vai ter quando? Eu vi uma analogia que é meio isso daí que você tá falando, tipo... Pra gente parar e pensar e, na verdade, observar as pessoas na rua, homens e mulheres. Principalmente nessa faixa etária, entre 30, 30 e poucos anos. Os homens, normalmente, eles caminham ereto, né? Sim, entendi. Né? Eu acho que você deve ter entendido. O Spotify ereto é de... Eu tenho uma parte assim, né? Galera, em pé. Isso, em pé. Ereto. Vertical, pessoal vertical. Vertical. E aí, sempre com as mãos no bolso, isso quer dizer relaxado, enfim. E com a mala, né? Então, tranquilo. Já as mulheres... uma postura corporal, você falou. Corporal, exato. Já as mulheres na rua sempre tá carregando alguma coisa. Pode ver. Sacolas, né? Alguma coisa, mesmo. Ou quando tá voltando do trabalho, ou indo pro trabalho, sapato, enfim, essas coisas. Não só a bolsa, mas muito mais coisas. Toda a vida. E sempre tá andando meio encurvada. Uma pressão do mundo. Exato, entendeu? Bonito isso aí. Não, sim. E realmente, se você parar pra pensar, olhar assim, no metrô, se você pega o metrô indo pra casa, ou até mesmo dirigindo no caminho ali pro trabalho, dá uma olhada ao redor e vê as pessoas na rua andando e compara os homens e as mulheres, tipo, nessa faixa etária, de como que é a preocupação. Não estou dizendo que o homem também, no caso ali, não tem determinadas preocupações. A gente tem que ir pra realidade. A pressão feminina, a pressão da mulher, ela é muito maior em vários pontos. Isso. Como a gente no podcast anterior, a gente falou sobre a questão do tamanho ali do jubileu e do Nicolau. Isso aí não é uma pressão nossa, das mulheres. Mas hoje a gente tá falando que nessas faixas etárias é uma pressão muito mais para a mulher do que para o homem. Como eu falei, se você vê duas pessoas com 30 anos, as pressões vão ser totalmente diferentes. Sim. Até as frases que vão ser faladas, os pensamentos que vão surgir. Às vezes vai até ver uma mulher de 30 anos e falar assim, coitada, não conseguiu nada, não conseguiu uma casa, não conseguiu um filho, não conseguiu um marido. Será que aquela mulher quer tudo isso? Não, e tem aquele ditado, né, que as pessoas acabam falando, vai virar... Tia com 7 gatos? Não, é isso? A tia com 7 gatos? Tia com 7 Perguntaram pra aquela mulher se ela quer um marido. Perguntaram primeiro aquela mulher se ela é hétero. Entramos por essa vertente também. Perguntaram pra aquela mulher se ela quer ter ali, né, uma família, ou se ela quer... Gente, agora, né, isso é um outro... Vou entrar no filme também, que eu tava falando ele. A gente abriu pra outra lacuna e não tem problema algum. Porque antigamente, e aí, entrando no link do filme,
é as mulheres que têm frases, né? E eram mulheres reunidas ali, tá? Conversando. Sim. E uma mulher ali tava nessa crise dos 30 anos, tipo assim, quem sou eu? O que que eu quero? O que que eu desejo? O que que eu quero fazer? E as mulheres perguntando, tá, mas quando você quer ser mãe? Uhum. Ah, não, mas com a sua idade, a minha avó já tinha Uhum. 4 filhos, Um cachorro, uma dívida. uma galinha, Exatamente. um sítio. Exato. E isso foi quando as coisas mudaram. Uhum. E vamos falar que, na minha perspectiva, no meu olhar, pra melhor em alguns pontos. Porque não necessariamente agora a mulher tem um único caminho pra seguir, né? De, tipo, Sim. ela precisa seguir aquele caminho. Então, com 30 anos vai ter filho, e aí vai sustentar não é financeiramente, né? Mas erguer aquela família, ser o coração daquela família e não ter mais nenhum outro papel na vida dela. Então, isso mudou. E é interessante no filme que são mulheres, que às vezes é isso também, o que me deixa triste. Porque às vezes são mulheres que pressionam outras mulheres para esse pensamento. Total. Não necessariamente são homens dizendo para aquelas mulheres: quando você vai ter um marido? Quando você Uhum. vai ter um filho? Porque às vezes, como você falou, o homem tá relaxado. Sim. Tá ali com a postura dele, mão no bolso, relaxado, tá nem aí se você tem filho, marido, mas as mulheres estão ali. Olha, aquela lá não tem sucesso. Tem essa preocupação, né? Com a mulher. Agora com o homem a gente não vê. Preocupação não, né? Não, não é preocupação a palavra, é. Pressão mesmo. É. Preocupação seria como que tá essa mulher, né? Isso, Ah, isso. agora- Na verdade, é a falta de preocupação. É a de como falta ela de tá. senso, é a falta de senso, noção. E aí, nesse filme, é muito bacana, né? Que é o filme que é a pior pessoa do mundo. Ela não tem uma vida que ela está insatisfeita. Por exemplo, um Uhum. relacionamento que seja abusivo, ou uma carreira que ela não gosta. Ela tem a sensação que participa também um pouco dessa crise dos 30, de quem sou eu, mas também qual vida eu quero ter. Uhum. Porque parece que dá aquela percepção com 30 anos que a vida tá correndo e você não sabe se você quer ter um filho, se você não quer, se você quer ter uma família, se você não quer, Sim. se você quer ser psicóloga ou médica. E ela se vê nisso. Então, não é que ela tá insatisfeita com a vida dela. Uhum. Ela tá insatisfeita com a possibilidade de não viver outras vidas. Tá, mas e se eu quiser do nada ser aeromoça? Parece que o tempo tem Deu um twin assim, tipo assim, olha, eu preciso decidir tudo agora? Ou não? Não é essa sua linha de raciocínio? Não, parece que o tempo correndo acaba que, tipo, eu vou fazer 30 anos, mas já passou 30 anos, sabe? E eu não tenho como eu recalcular a rota nesse Exato. Por momento. exemplo, se eu já fiz uma faculdade. Isso. E aí, será que eu tenho que desistir da minha faculdade? Aí eu tenho que... Tipo, passa tudo novamente, eu não Exato. tenho esse tempo, entendeu? Exato, perdi já tempo. Mas e a faculdade que eu fiz? Como que eu vou fazer com ela agora? Isso é muito importante. Não, a gente tá... Porque a personagem do filme, Uhum. ela tem um ponto interessante, que falta o autoconhecimento. Uhum. Que isso é uma margem, não só para essa temática, mas para várias, que se você não se conhece, é claro que você vai ter dúvida. E não necessariamente é alguma coisa da sua vida, da sua idade. Por exemplo, você tá com dúvida porque você tem 30 anos. Não, às vezes você não se conhece. Você vai ter essa dúvida com 20, com 40, com 50, com sei lá qual idade você vai ter, porque você ainda não se conhece. Então essa personagem, ela vai mais para esse viés. Então ela sai de uma carreira, vai para outra, vai para outra, vai para outra, mas não necessariamente porque ela não tá gostando, mas ela não sabe o que gosta. É para outra via, entendeu? Entendi. Não é porque ela tinha um relacionamento bacana, ela tava bem estruturada, só que ela não sabia se ela queria aquilo. Por exemplo, você hoje é psicóloga, mas aí... Tá boa a minha vida, tá tranquilo. Mas aí eu fico pensando, não, mas e se eu, sei lá, for médica, será que vai ser melhor a minha vida? Mas não necessariamente a vida que eu tô vivendo, ela tá ruim. É porque eu quero me encaixar em outras vivências, como se a minha vida não fosse o suficiente. Descobrir, né? Porque essa questão do autoconhecimento, quando você não tem a percepção do que você tá feliz ou satisfeito, você acredita que vai encontrar isso em uma outra vida. Sim. Em uma outra profissão, em um outro relacionamento. E não necessariamente é o relacionamento que vai te trazer isso. Sim. Às vezes é só a sensação. Por exemplo, vou dar um pequeno spoiler. Ela tinha um relacionamento estável. Uhum. E aí ela teve um encontro ali com outro cara. E ela ficou mais espontânea, mais livre. Então ela falou, não, peraí. Eu quero essa vida. Eu quero ser espontânea, eu quero viver aquilo. Mas será que era o que ela queria viver? Ou aquele momento da vida dela, ou aquela pessoa trouxe essa sensação? É como se você fosse mudando quem você é a partir de situações, pessoas
entendeu? E até carreiras. Por exemplo, ela virou médica, virou psicóloga, a outra pessoa. Não, a gente não é trocando de personalidade, entendeu? Então, nessa personagem, acredito que foi essa questão do autoconhecimento. Mas tem um outro viés, que eu acredito também dessa crise de identidade, que você pode também mudar de profissão com 30 anos sem problema nenhum. Você entendeu que, sei lá, engenheira. Nicole, gente, lembrando sempre que a gente começa com eu sou psicóloga e a Nicole é engenheira. É bizarro, eu imagino, tipo, não que ela tem que trocar, tô brincando. Mas eu imagino, tipo, Nicole é engenheira, gente. Pois é. E olha essa comunicação, não tô falando que engenheiros não têm comunicação, mas a vertente, né, a habilidade, a experiência deles não é essa questão da comunicação. Sim. Né? Então a Nicole mudar agora, não seria porque a Nicole não conhece ela, ou porque a Nicole não sabe quem ela é, porque ela teve essa questão de mudança. Essa personagem não, ela não tem esse autoconhecimento, então ela quer viver tudo pra entender quem ela é. De uma vez. Exatamente, tem uma vivência assim. E eu vou terminar aqui o filme pra não dar mais um spoiler, mas é um filme muito bacana. E ele vai abrir pra várias temáticas. Tem a questão de traição. Que você já falou em outros episódios que a gente vai trazer. Exato, né? tem a questão de traição. Tipo, o que é traição ou não? Porque tem uma situação lá que ela se encontra, enfim. E o final, que eu não quero dar esse spoiler, né? Eu já falo o final do filme. Por favor. Mas o final é muito bacana, quando ela tem a percepção de tudo que aconteceu na vida dela. Porque uma hora ou outra a consciência vem, gente. Ela Sim. cobra. Uma hora ou outra você vai entrar em contato e falar assim: o que será que tá acontecendo comigo? Uma hora bate. Sim. Entendeu? Então esse final dela é muito, 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 muito bacana. E falando da crise existencial, eu tive, né, uma crise existencial. Teve, Nicole. Com 27 anos, nem foi com uns 30, mas foi exatamente tipo, tá, é isso a vida, né, que eu vivo, é isso que eu quero, assim, essa mesmice, o ciclo, enfim. E aí, foi tão claro, assim, pra mim. Primeiro, eu pensava e colocava na minha cabeça que eu precisava de um propósito. Tipo, eu quero chegar como, sei lá, analista sênior ou diretora, enfim. E aí, se eu não alcançar aquilo, parece que a minha vida inteira tá focada naquilo. E aí, tipo, quando vier, ou se não vier, tipo, meu Deus, tô perdida, o que eu faço? Foi essa crise mais ou menos que eu tive. E aí, eu sempre imaginava que precisava de um propósito em si, sabe? E aí, conversando, obviamente eu faço terapia, né? Conversando com a minha psicóloga, enfim. Às vezes, na vida, isso é importante. Todo mundo também ter um pouco dessa ideia de que não necessariamente todo mundo precisa de um propósito. Praticamente, você precisa ter ali algo pra, vamos dizer assim, desfrutar a vida. É que assim, Não um propósito, né? exato, porque assim, você ter propósito e sonhos, como eu falei, é algo importante pra te impulsionar, assim, sabe? Pra te jogar pro mundo. Exato. Só que ele não pode ser algo que te prende. Ele te joga, ele não te prende. Exato. Então, assim, eu quero ser uma, sei lá, líder. Ok, isso aí é um objetivo, mas você ser líder não pode anular todas as suas vivências que estão surgindo nesse período. Então, você vai parar de sair, ou você vai parar de se relacionar, se você tem um relacionamento, vai parar de ver sua família, vai parar de fazer algum exercício, porque o foco inteiro da sua vida vai ser essa questão de ser líder. Será o quanto que isso é saudável, porque esses dias eu vi uma foto no Instagram muito legal, que era essa escada do sucesso. Eu já vi essa. E aí ela chega e tá esse tipo, sucesso. E aí ela fala, não... Sabe o que eu lembro muito? Você já assistiu o filme Soul? Já. É muito isso. É muito isso. Tipo assim, o que é o sucesso? O que é sucesso pra cada pessoa? E o que é ter esse sucesso? E aí, de novo, a gente perde o processo. A gente tá tão focado naquilo que a gente quer e a gente esquece que existe um processo e muita vida até chegar naquilo. E quando você chega naquilo... de desfrutar esse percurso, esse caminho. Exato. Porque realmente é esse percurso que você passa aí, são pessoas que você vai se relacionar, são ciclos de vida com a família, enfim. Esses momentos em si que realmente traz lembranças, coisas boas, né? E aí, às vezes, a gente acaba esquecendo disso. E a gente tá falando sobre profissão, mas tem mulheres e homens, por exemplo, que eles não querem ter uma profissão. Escolheram cuidar do lar. E aí eles não vão ter sucesso? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, assim, o que é o sucesso de fato?
Porque a gente coloca muito sucesso, porque a gente tá num mundo capitalista, etc e tal, que o sucesso é carreira. É. A gente começa com, eu sou psicóloga e eu sou engenheira, mas eu não me resumo a isso. E a Nicole não se resume a isso. E não dá pra ninguém se resumir a carreira ou profissão. Sim. É uma parte da nossa vida. Como todos os outros papéis que a gente, né, Sim. vai seguindo ao decorrer da nossa vivência. Então, assim, não dá pra você ser uma única coisa e acreditar que o sucesso tá nessa única coisa. Sim. Porque às vezes a gente vai ter um sucesso na carreira, mas na vida pessoal a gente tá muito bem. É difícil a gente alinhar todos os chakras. E tudo tá Sempre maravilhosamente vai bem. ter um que tá ali meio capenguinho, né? Construindo, que tá em processo, vai ter um que tá brilhante, vai ter um que tá bem quietinho, bem assim, humilde. Então esse é um ponto importante, assim, também não vai dar pra segurar todos os pratinhos, não dá, nunca dá. Total. Um vai cair, vai quebrar, vai consertar, vai comprar outro e vai entrar nisso. E aí, falando um pouco sobre a parte profissional, existe a própria cobrança, acredito eu, de nós mesmos, assim, né? Chega nos 30 anos e eu acho que bate na porta aquela questão financeira de, eu preciso ganhar mais, eu preciso ter uma estrutura melhor, se eu quero ter filho ou não, enfim, família, casar, acaba entrando um pouco mais nesse, né, fundindo mais, né, nessa imersão financeira, e aí ao mesmo tempo vem a pressão de tipo, nossa, eu preciso crescer, eu preciso estar numa posição muito maior do que de fato eu estou, e aí essa pressão que acaba, eu acho que até às vezes travando a pessoa, né? Então, é o que eu falei, tem De movimentos, né? desenvolvimento. Ou são forças que vão te jogar, te impulsionar, ou são forças que vão te travar. Depende muito como você lida isso internamente. Mas essa questão da carreira é muito importante, porque a gente vai entrar em comparação. A gente entrou na crise de identidade, que às vezes é uma coisa só da gente, eu comigo mesma. Uhum. E a financeira, né, a carreira, não que também não tenha essas questões do comigo mesma, mas também tem a comparação. Sim. Porque hoje, gente, a gente não pode excluir que existem a internet. Né? Isso a gente não pode dizer que a internet não faz parte da nossa vida. Isso em todas as faixas etárias, né? Eu atendo adolescentes e eu comento muito sobre isso. O se comparar. Se você for olhar na internet, tem pessoas com 26 anos que já tem 3 cachorros, 4 gatos, Nossa, sim. 2 filhas, um casamento gigantesco, E a milionário, pessoa tem, uma tipo, mansão. 26 anos, E a né? pessoa tem 26 anos. Ou também tem outras pessoas também que já estão no ápice da sua carreira, 25. Ou, gente, tem pessoas até mais novas. Como eu falei, eu tenho adolescentes. E eu vejo que cada vez mais cedo tem pessoas com 16 anos que já compraram uma casa para sua mãe. Mas isso é importante a gente entender que são exceções. Uhum. Que, por exemplo, eu sempre faço esse comparativo na sessão com os meus pacientes. Por exemplo, o Pelé, ele é o melhor jogador do mundo. Sim. O melhor jogador assim. O Pelé é uma exceção. Sim. Não existem vários. Não, é só ele ali. É só ele ali. Então, assim, existem pessoas que com 30 anos, com 26 anos, com 16 anos estão construindo, sim, mas são exceções. Se você for ver a quantidade de pessoas que ainda estão num processo de carreira, de dinheiro, de casamento, é muito maior. Então, por que nosso olhar, de novo, volta para a exceção? Que volta para aquilo. E a gente nem sabe como que foi também esse processo dessa pessoa, qual o jeito que ela teve, qual o momento que ela estava, enfim, quais são as oportunidades que ela teve. E, de novo, a gente olha para a exceção, eu quero ser aquilo, e não, a gente não olha para as outras pessoas que também estão batalhando, também estão construindo, que também é uma construção. Vão existir exceções ao nosso lado. Né? Então, essa comparação é o cuidado com a internet, né? O quanto que a gente tem que tomar cuidado com o nosso tempo de tela. Sim. Se você perceber que já tá se comparando muito, que já tá entrando numa realidade que não é sua, dá uma pausa. Vai ouvir nosso podcast. Vai se centralizar, alinhar os chakras com a gente, né? Isso, ou vai ver uma série, ou vai ver os filmes que a gente tá indicando. Ou ler os livros também. Exatamente. Né? E aí, ó, eu trouxe... Agora vamos entrar no nosso quadro de frases da Nicole. Frases da... Nicole, solta essa frase, Nicole. Eu trouxe uma que eu achei bem bacana, que é... Porque talvez o medo dos 30... não seja fazer realmente 30 anos, né? Seja talvez ali descobrir que a vida que você imaginou dos 20 não é a vida que você está vivendo. Então é muito do que a gente vem falando aí, né, ao decorrer do episódio, que realmente, será que é o medo dos 30 anos ou é o receio ali, a frustração de não ter chegado onde você queria, né, onde imaginou. Eu sei que a gente tá na crise dos 30, mas eu vou trazer meus adolescentes de volta. Tá. Pegar eles de volta. Com 14, com 15, com 16 anos, não sei se a gente lembra disso, que às vezes é uma vivência um pouco mais antiga,
a gente tem uma pressão de qual é a nossa carreira ou qual é a nossa profissão. Quem vamos ser? Vamos ser médico, vamos ser advogado, vamos ser engenheiro, vamos fazer faculdade ou não. Então essa pressão é muito mais forte. Sim. E aí eu pergunto pra vocês, com 30 anos, vocês têm a certeza absoluta de quem vocês são? Então por que com 14, 15, 16, a gente tem que decidir algo, a gente tem que entender algo? E isso é uma projeção que a gente faz quando a gente é mais velho. Por exemplo, hoje com 14 anos eu decidi que eu vou ser psicóloga. Então com 30 anos eu vou ser uma brilhante psicóloga, sabe? Porque é uma pressão que a gente vai dando pra todo. Por isso que a gente tá falando dos 30, mas olha a pressão dos 14, 15, 16 anos, que é aquilo do quem você vai ser. E aí quem você vai ser decide também o que você vai ser depois de 10 anos, depois de 11 anos. Como que a gente tá fazendo decisões tão importantes na nossa vida com 14, 13 anos? E não só decisão, mas aquela coisa assim, vai ter que decidir, hein? É agora ou nunca. E aquela questão, não posso mudar. Isso aqui é pra hoje, é pra sempre. Sim. Sabe? Então, quem somos nós ao longo de todos os nossos anos, sabe? Então, acho que essa pressão de você achar que você vai resolver tudo com 30 anos puro suco da piada. Porque com 30 anos a gente pode estar querendo mudar alguma coisa na nossa vida. E não tem problema nenhum. Eu tenho uma paciente também com 50 anos. É isso, eu vou do 14 para 50, não piscar de olhos. Rapidinho. Que eu falo pra ela também, que ela tem questão mais de separação, enfim. Faça isso. Ah, mas eu já vou morrer. Ah, mas... Não, gente. Qualquer idade é um momento pra você mudar algo que não tá satisfeito, que você não tá satisfeita, que você não tá bem com aquilo. A gente só precisa entender se você não tá bem com aquilo ou se você não sabe o que você quer. São coisas totalmente diferentes. Sim. São vertentes totalmente diferentes. Se você tá insatisfeita com algo e você não sabe o que quer. Às vezes eles entram em explosão? Sim. Mas são coisas diferentes. Entra em choque. Então, quando você tem 14, que foi aquele filme lá, de repente os 30, e aí você fala, eu quero crescer logo, eu quero ter 30 anos. Olha a pressão que essa criança tem 14, 15, esse adolescente, porque com 30 anos ele acha que a vida dele vai estar totalmente decidida. E aí quando você chega com os 30 anos, você tá assim, menina, esse é o adulto? Isso que é a vida dos 30. Boletos. Essa carreira que eu ia ter com 30 anos, Nossa. Porque ainda é um processo. A gente também tem que viver os 30 anos como um processo. Sim. Ele não é o fim. Ele pode ser um idade, começo, né? um recomeço. Eu comecei o podcast com 30 anos. Se a gente for pensar na... É verdade. Se a gente for pensar que com 30 anos eu tinha que estar super estável, no sentido assim... né? Eu não estaria com novos planos, novos projetos. Né? Então, 30 anos também é recomeço, é início, é recalcular a rota. Isso não tem problema nenhum, porque a gente acha que com 30 anos fazer isso é porque tá birulê. Então, resumindo, acho que até... Vai resumir? Não, resumindo e também, de novo, né? Não, acredito que deixar bem claro aqui que não existe uma ordem cronológica das coisas acontecer na vida. Porque realmente, tipo, com 20 e poucos anos tenho que, né, ter filho, com 30 tenho que ter uma casa, com 60 anos já tenho que estar milionário, enfim, não existe essa ordem cronológica. Então, a ideia aqui também do episódio é de desconstruir essa ideia ali, né, de realmente existir essa cronologia. E aí tem até um filme que eu assisti, que eu lembrei agora, que é Juntos por Acaso. Não sei se você já assistiu. Eu acho que eu já vi que acontece um acidente, não é? Ou não? Isso, e aí os dois amigos, melhores amigos do casal, têm que tomar a guarda de uma filha, sendo que são dois solteiros, pula a fase, né, tipo de construção relação, de de construção, enfim, da gravidez. De filho também, do nada dois filhos, tá aí, ó, um filho pra você criar. Exato. E que não era deles, né? Exato. Então, esse filme eu será que foi um lembro desejo muito. deles também? Será que eles queriam ou não? Né? Que é claro que isso aí é uma coisa que aconteceu, né? Na Experiência vida, de vida, né? exato. Mas quando a gente entender que de fato a gente precisa desassociar idade com sonho, a gente vai conseguir talvez até ter mais sonhos. Sim. Porque a gente não vai ficar preso com 25 eu vou fazer isso, com 30 eu vou fazer isso, com 35 eu vou fazer isso, com 40 eu vou fazer isso e só fazer. Sim. Sabe? Mas eu não vou fazer isso porque eu já tenho 40 anos. Eu não vou mudar de carreira porque eu já tenho 30. Eu não vou decidir se eu quero ou não ter filho porque eu já tenho 35. Sim. Sabe? Então eu acho que é algo que... É isso, a vida, ela não é algo que a gente vai decidir hoje. Gente, ela muda tanto. O meu pensamento de ontem, por exemplo, um podcast.
sei lá, daqui um ano que eu vou ouvir talvez esse, o anterior, eu falo assim, gente, o que ela tá falando? Que barbaridade essa mulher. Porque as coisas são, elas têm que mudar, diferente. elas têm que seguir, elas têm que, né, têm que mudar. Sim, até como eu falei pra você, antigamente mulheres com 30 anos, gente, era um filho em cada teta, escolha de ter filho, porque tinha que ter. Então olha como as coisas mudam, e elas precisam mudar. Elas precisam mudar. Sim. Então, essa crise financeira é esse ponto, assim, do dinheiro. Ah, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso ter mais carreira. Que tal você focar no seu processo de carreira? E talvez assim ele vai fluir muito melhor do que você focar que você tinha que ter uma conta bancária com 1 milhão todos os dias, que nem uma conta do Neymar. Não, queria focar em... Eu quero que tenha esse objetivo, eu quero seguir para aquilo, eu quero construir aquilo, eu quero seguir esse processo. Né? Teria, né? Mas só se você fosse amante do Neymar. Que isso? Ou ter o filho do Neymar, né? Porque tem tantos filhos por aí, enfim. Mas eu já pensei, eu fiz uma pergunta para uma paciente que você me deu um insight agora que foi muito interessante. A gente sempre fala, eu sempre trago o Neymar por conta de conta bancária. E aí eu perguntei um dia para uma paciente assim, você teria a vida do Neymar? Aí você responde na hora assim, sim, claro, óbvio, questão de dinheiro, não sei o quê. Tá, mas eu vou anular toda a sua vida. Tudo que você viveu. Tudo que você viveu. Você vai ser o Neymar. Você perde toda a vida que você tem só pra ter a conta bancária do Neymar. E ele? Você vai... Eu não sei o que vai acontecer com ele. A pergunta é com você. Então, assim, você vai ter a conta bancária, mas tudo que você viveu ao longo da sua vida hoje, você não vai ter. Porque, na verdade, não chegou, né? Não era a sua vida aquilo ali. Então, você vai perder a vida que você tá... Porque a Nicole tá construindo a vida dela. Eu vou te dar aquilo, mas eu vou tirar tudo que você tem. Vale a pena? Nossa, parece muito... Você fez esse questionamento, né? E parece muito o livro que a gente leu do Clube do Livro, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Que tudo tem uma construção para você ter aquele processo de vida, aquele... Então, até que esse paciente deu risada e eu virei e falei assim, porque vale, porque a gente perde vida para ter uma conta bancária, mas quando eu falo para você, vamos perder essa vida para ter a conta bancária, você fala não. Então, por que a gente faz o processo? Por que a gente perde vida para chegar no sucesso e não aproveitou nada desse processo, perdeu pessoas ao decorrer disso? Sim. Né? Há outro livro, né? A gente falou de filmes agora, né? Pouco de livro, mas esse livro, como que é mesmo? A Biblioteca da Meia-Noite. Eu, particularmente, achei um livro muito, muito, muito bom. Sim, eu também. Assim, claro que eu acho que depende das circunstâncias que você está vivendo, né? Porque ele tem umas temáticas que são fortes, né? É isso, né? Cada livro, cada filme também é indicado por algum momento da sua vida. Se você começar a ler e perceber que vai gerar gatilhos, conflitos, pare de ler, não tem problema nenhum. Eu não sofro. Não, gente, para. Ninguém tá te obrigando. Não vai sofrer. Ninguém tá claro. Você vai ter que ler. Não vai sofrer. Exato, né? Pode ser que em algum outro momento da sua vida você vai ler e vai ter uma outra reação. Eu também posso ler daqui 5 anos e vou ter uma outra reação. E tem que ser algo leve também. E o importante é trazer reflexões na vida. Se tiver trazendo isso pra vocês, então faz super sentido o que a gente tá incentivando aqui, falando pra vocês. Agora, se vocês não se sentirem bem assistindo ou lendo, né, no caso, pode parar. Não tem problema nenhum, certo? E aí, agora eu lembrei de uma parte nossa onde a gente foi viajar com as meninas. E aí foi um dos pontos que a gente tava falando sobre ter... nascer ali, né? Cabelos brancos. Gente, lembra que eu falei pra vocês no começo que a Nicole, ela me traz, por a gente ter personalidades diferentes, ela me traz pensamentos muito totalmente fora do que de fato eu poderia pensar, que foi isso. A gente tava falando, acho que era sobre, né, de envelhecer, Exato. Tipo, qualquer medo, enfim, de cada uma. E aí eu simplesmente falei assim, o meu receio é ter pelo na vagina. Pelo a gente tem. Pelo branco na vagina. Pelo branco na vagina. E aí todo mundo parou, né, amiga? E eu fui uma das que eu parei, porque eu nunca imaginei. Porque assim, eu não tô deitada aqui no meu sofá, minha menina assim, bem gostosinha, bem bonitinha. Aí eu olho assim e falo, será que um dia eu vou ter pelo branco? Pode ser que sim, tá, gente? Eu não lembro de ter visto o pelo da minha avó e falar, cara, tu tem um pelo branco aí na virilha.
Mas olha onde vai a nossa cabeça, né? Olha essa crise, que a gente falou da crise financeira, da crise de identidade, mas também tem a crise do corpo. E aí, de novo, né, entrando a mídia, enfim, os procedimentos estéticos, até onde a gente vai. Se você for ver o antes e depois de várias atrizes famosas e atores famosos, é bizarro. Que a gente se perdeu, talvez a gente não tá entrando no medo de envelhecer, a gente tá entrando no bizarro. Porque são peles muito escadas. Tem uns que ficam maravilhosos. Não, tem uns que ficam, né? Avril Lavigne, por exemplo, que ela nunca envelheceu, qual que é o segredo dela? Também não sabemos, não sei. Mas, tipo assim, tem uns que você fala, meu, eu acho que era melhor ter parado. Era melhor. Mas essa crise do corpo e tudo, né? Nicole trouxe essa questão do pelo, que é muito boa, porque é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Você já pararam pra pensar? Não, a gente fala de virilha, né? Mas também no jubileu, né? É uma coisa muito bizarra, sabe? É uma coisa muito bizarra. Do nada ali um pentelho, puf, branco. Olha onde vai a crise. Branco. Olha onde chega a crise, né? Mas eu acho que isso vai entrar numa outra temática de podcast. Não, mas sabe por que um dos pontos também? Eu nunca... Por que eu imaginei isso? Surgiu, gente, um pelo branco na minha sobrancelha. Amiga, na minha sobrancelha. Eu achei que ela ia. Não, eu achei que ela na ia, minha eu achei que ela ia pra intimidade. Ó, achei que ela ia. Eu achei que ela ia pegar aqui intimidade. Você imaginava que na sobrancelha poderia ter pelo branco? Amiga, eu acho que todos os pelos e todos os cabelos eles ficam brancos. Mas não é algo que eu imagino quando eu tô a mimir na minha caminha sobre. Meu Deus! Pelos brancos. E aí começou já agora que eu tenho 28, eu já tenho alguns cabelos. Você quer falar da sua. É verdade. Uma das coisas que quando eu era mais nova. Louca, crazy. Quando eu era mais nova, eu sempre falava, nossa, quando eu for mais velha, né? Quando eu ficar ali beirando os 30, a minha mão, tá vendo? Minha mão vai ter veias. E aí a minha mão, gente, tem veias. O que eu tava prosperando, né? Não era uma coisa boa, eu acho. Mas eu acho ao mesmo tempo que eu acho sexy, eu acho ao mesmo tempo também, tipo, maturidade. Envelheci. Tem uns 30. Eu acho que a crise do corpo a gente pode entrar em outras temáticas, que é a questão da estética. Não só do envelhecimento, mas da beleza, né? Aí também tem o emagrecimento. Que agora tem essas novas canetas que vão acontecer. Que bom. Gente, o pessoal do Spotify de novo, desculpa, galera. A Nicole fazendo graça aqui pro pessoal do YouTube. E então, o quanto que tem essa estética que a gente entrou pro corpo, porque realmente o envelhecimento também atinge o nosso corpo, também atinge essa questão, né, do corpo, não tem como dizer, mas é um outro podcast pra falar de emagrecimento, de envelhecimento, de beleza, de padrões estéticos, de cosméticos, de botox. Sim. Exatamente. Então. Não. Sim. Não. Você fez até uma bolha de baba, você viu? Sério? Mas já, amiga. Eu tava gostando muito desse tema. Tinha tanta coisa ainda pra falar. Tem mais podcast? São 12, lembra sempre disso. A gente tá no quarto e são 12. Tá bom. Vamos para o nosso quadro. Nossa, a gente bateu juntas! Fez uma mania, tá pegando essa mania de mim. Verdade ou mito? Qual que era a pergunta, Nicole? Eita! Esqueci o nome da outra hoje. Qual que era a pergunta, Nicole? Oi, locutora. A pergunta era se, para a psicologia, a crise dos 30 existe? Gente, sempre que eu não é pra psicologia, vai ser depende. Já aprenderam isso? Quem faz terapia já ouviu muito isso. Aqui, eu vou colocar uma verdade. Não é mito, existe. Tem 2 teóricos que eu vou trazer aqui que eles falam sobre a crise dos 30. Mas por que não é uma verdade absoluta? Porque, como a gente trouxe aqui, 2 vivências totalmente diferentes. Então, assim, não tem como a gente definir que todo mundo vai passar pela mesma situação, porque aí entra a questão social, questão financeira, questão de... Nossa, existe o ser humano é biopsicossocial. Então, nossa, que nome é esse? Essa é psicologia, entrei. O quê? Fala. Biopsicossocial. Que é biológico, né? O orgânico. O social, que é a questão da socialização, do ser humano, da sociedade. É uma palavra muito grande. E psicocabeça é biopsicossocial. Porque o ser humano, eu acredito que o ser humano seja essa integração de todos esses elementos. Total. Então não tem como você definir que todo mundo vai passar pela mesma situação. E na mesma idade, né? E da mesma idade, do mesmo jeito, porque as vivências, as experiências e a questão financeira, como eu falei, elas são diferentes. Então, por isso que é uma verdade, mas não 100%, porque na psicologia nada vai ser 100%. Sempre vai ser uma pitelinha do depende. Sim. Então, eu trouxe rapidinho, que eu tô tentando ficar tão teórico, que é o Erik Erikson.
Olha esse nome, pega esse nome, grava com ele. Erickson. Parece aquele celularzinho. Olha, tá vendo? Ó, desenvolvimento psicossocial. Ele é um teórico Tá. do desenvolvimento psicossocial. E ele coloca a vida, o ser humano, em 8 estágios. Tá bom. Então ele passa por todos esses estágios. E cada estágio pra ele são faixas etárias enormes, tá? Tipo, por exemplo, a que eu trouxe é o 8º estágio. Mentira, desculpa. A que eu trouxe é o 6º. Uhum. E ele vai do 18 a 40 anos. Nossa, esse estágio então é longo. Exato, ele tem 8, né? Se a gente fosse colocar poucos estágios também, pra esse teórico. E o que eu pensei quando eu relembrei, porque eu já estudei isso na faculdade, o que eu pensei, o que eu relembrei? Cara, ele tá falando que um estágio, ele vai de 18 a 40 anos. E a gente achando que vai decidir a vida em um. E ele falando que um estágio tem todo esse processo. Sim. É claro que você vai ter vivências diferentes. Mas ele coloca sempre 2 palavras e 2 situações para cada estágio, que é intimidade versus isolamento. Então, com 18 até 40 anos... Você viu que eu fiz aqui? Isolamento. Então, com 18 a 40 anos, você passa por esse processo para ele. Né? Que é aquela questão de você construir relacionamentos próximos, de você ter base, não só de relacionamento amoroso, mas de amizades, de família. Então, nesse estágio é aquilo que você precisa ter essa base. Tá bom. Só que para esse psicólogo, para essa teoria, você tem que fazer um complemento com os outros estágios. E o estágio 7, ele fala sobre o autoconhecimento. Entendi. Então, se você não passa bem por esse estágio 7 na sua vida, que é antes dos 18 anos, essa questão de se reconhecer, de entender quem você é, que a gente foi falando aqui do podcast, você vai ter fragilidades no próximo estágio. Entendi. Então, se você não se conhece, é claro que você não vai ter um relacionamento duradouro, ou você não vai saber quem são seus amigos, porque você não sabe nem quem você é. Como é que você vai saber quem são seus amigos, quem são suas relações duradouras, suas relações boas, suas relações saudáveis, se você não sabe quem você é primeiro? Mas aí, por exemplo, se não passou por um ciclo ok, ele retrocede? Não, claro que você... terapia, conhecimento, consciência, Tá. mas significa que você vai ter um prejuízo e que aí você vai precisar falar mais sobre o estágio do autoconhecimento. Então você chega na minha sessão e fala assim, eu quero falar, eu não tenho amigos, não sei o quê. Vamos ver se de fato você tem o seu autoconhecimento bem construído, não 100%, porque a gente vai ter autoconhecimento pelo resto da nossa vida. Mas será que você sabe de fato o que você quer, quem você é, naquela fase, pra pensar em quem você quer ter como amigo, quem você quer como relacionamento? Quem é a pessoa que está do seu lado? Quem é a pessoa ideal? Então ele fala que cada estágio precisa estar bem construído. Como eu estava falando, existem várias abordagens dentro da psicologia. Não necessariamente, que eu até brinquei, que você vai no meu consultório, eu vou falar pro seu estágio, voltar pro estágio do autoconhecimento. Não necessariamente, porque tem junguianos, aí tem gestaltianos, freudianos. Então, eu tava brincando aqui, você vai no meu consultório, mas é isso. Cada psicólogo tem uma abordagem e um processo. A gente tá falando de um teórico que a teoria dele entra nessa questão dessas crises, dessas idades, que ele fez vários estágios. Aí, como a Nicole, na verdade, eu mito, enfiou na psicologia, ela enfiou ali, aí eu trouxe outro teórico, que eu não sei muito bem o nome dele, porque eu não lembro de ter estudado ele. Eu lembro do Eric, tá? Eu estudei, meu brotheraço. Mas esse Daniel, se eu não me engano, é Levinson. Levinson? I don't know. Mas eu coloco no Instagram uma postagenzinha sobre ele. E ele fala sobre um estágio. Só que o estágio dele é um curtinho. Lembra do Eric, né? Ele vai dos 18 a 40 anos, estágio 6, né? São 8 estágios, ele vai do estágio 6. O Daniel, ele faz do 28 ao 33. Aqui, o meu estudo, infelizmente, não anotou. Vou ter que demitir a pessoa que fez isso. Ela não colocou quantos estágios, que nem eu sei. Do Eric, meu brother, são 8. Mas esse não. Deve ser mais, né? Porque é curtinho, então... né? Ele fez, cada estágio tem 5 anos pra esse teórico. E no estágio dele, o que ele fala? Ele fala que acontece com 28 e 33 anos um redirecionamento sobre as suas escolhas em relação ao amor e ao trabalho. Legal. Então é nessa fase que você tem você pensa sobre essas escolhas, o que você tá fazendo. Então é nesse estágio da sua vida que te dá um upzinho assim, enfim, o que vai acontecer. Esse teórico, como que ele chegou nessa dedução, né? Como ele chegou nesse estudo? Fazendo entrevistas com as faixas etárias. Então, ele foi pegando ali o que cada pessoa estava vivendo, o que correspondia, o que estava mais no que aparecia mais para cada faixa etária, e foi criando ali a teoria dele. Mas, como eu falei para vocês, a psicologia ela é interessantíssima, porque é um verdade ou mito que é um verdade? É. Mas não é um verdade 100%. Porque, como eu falei, o ser humano é o que, Nicole? Vamos ver se ela aprendeu. Ele é a palavra é muito confusa.
Biofase. Biofase. pô. Biopsicossocial. Biofisiosocial. Então, ele vai. Pode ser instrumentos que não passam por essa faixa etária, por essas fases, enfim. Mas eu quis trazer 2 teóricos que falam sobre isso. A nossa amiga Nayara também, ela falou sobre astrologia, que aí também é uma outra vertente, que é uma coisa que é isso, que cada um acredita, o que cada um segue, o que faz sentido pra você é bacana. Sim. Trouxe Ericzinho e Daniel, mas tem a astrologia, tem o Freud, provavelmente dito, Sim. tem outras pessoas, outras perspectivas, né, que Mas eu vão ali gostei já. de conhecer. Gostou de conhecer? Aham. Vou trazer mais brothers meus aqui então, Por favor. tá bom? Tá bom. Ai, agora eu acho que Infelizmente, foi, né? Acho Sim. que foi o fim. Chegamos no final de mais um episódio. Isso. E aí eles podem enviar esse vídeo, o Spotify e o YouTube, pra quem, Nicole? Pra quem Ó, fala? os amigos, os inimigos. Para as pessoas que estão em crise de 30 anos, para as pessoas que não estão, para pessoas que estão em crise de 18, de 30, de 20, de 40, de 60. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, Por favor. curtir aí o nosso conteúdo, tá bem Instagram, legal. YouTube, TikTok e o Spotify, por favor. Sim. Eu não tô vendo a carinha de vocês, né? Tô preocupadíssima com isso. Tô preocupadíssima. Bom, mais um episódio a gente finalizou agora e na próxima semana a gente vai estar com vocês novamente, tá bom? Exato. Beijinhos, Tchau, tchau.